Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao canal do Smoke. Hoje vamos fazer mais uma análise diária do Bitcoin. Hoje que foi um dia vermelho, um dia de sangue, mas não quer dizer que seja um dia ruim. Eu puxei aqui uma análise que eu fiz há uns dias atrás. Deixa eu ver se eu consigo abri-la melhor aqui. Vocês podem ver, gráfico de 4 horas, o Bitcoin estava até então aqui na cunha, na região dos... naquele dia estava em 56.825. Ou seja, mais ou menos aqui, correto? Então, aqui mais ou menos, enfim. E a partir daquele dia, eu já tinha traçado o meu alvo, né? Primeiramente para essa caixa branca aqui, num segundo momento talvez aqui, correto? Mas enfim. O Bitcoin então, ontem no feriado bancário, ele teve um dia de tranquilidade, ou seja, pouca movimentação e começou a fazer uma vela atrás da outra bullish. Mas, como já era esperado, aproximou-se aqui dessa zona de Fibo, que coincide com a EMA semanal de 8. E logo em seguida, na madrugada de hoje, né, ontem à noite eu saí de todas as minhas operações, vendi tudo que eu tinha, porque eu já esperava que isso pudesse acontecer, o grande mergulho, né, como o movimento do Bitcoin é em ondas, ele primeiro faz uma onda positiva para ganhar distância o suficiente para mergulhar. E mergulhou bastante, como vocês podem ver. EMA 21 semanal está aqui. Esse aqui é o gráfico de 4 horas, vocês podem ver, ele tocou aqui no RSI de sobrevenda, já estabilizou, mas se nós abrimos aqui no RSI de 1 hora, ele continua testando a sobrevenda, agora é por baixo, correto? Em 1 hora, que é um importante indicador, que é o RSI de uma hora de sobrevenda. Aqui embaixo a gente tem uma outra Fibo importantíssima, que é a Fibo 0,38 do movimento, 53.800. Foi aqui que eu fechei inclusive meu short que eu tinha abrido. Eu tinha aberto o meu short aqui nessa região dos 54.500 quando eu acordei. Consegui vir até aqui 2 vezes, inclusive veio, voltou, depois veio de novo. Quando entrou em sobrevenda no gráfico de 1 hora, nesse momento aqui, em sobrevenda estava muito extremo, tocou na Fibo, retornou, vai ficar um pouco lateral. 54.400 é uma Wizard Line, como vocês podem ver, ele tende agora a ficar preso entre a Wizard Line e o RSI 30, até ele tomar uma decisão. Acredito eu que ele vá continuar para baixo, e é isso que nós vamos tratar principalmente no vídeo de hoje. Por quê? Quais são os próximos passos do Bitcoin? Detalhe importantíssimo, eu tracei aqui uma projeção da correção baseada na correção de setembro e deu incrivelmente os exatos 50 mil, correto? Média de 200 dias está aqui abaixo no momento, em 49.649. Aqui nós temos uma fibra importante do movimento, uma fibra bastante importante. Acho que travou meu vídeo, travou outro nível todinho agora, tudo travado. Uma fibra importante aqui abaixo, que é a 0,5 em 49 mil. E o diário, nesse momento, o sobrevenda do diário, ele se encontraria em 48.535. E é isso que eu quero tratar importante aqui, é o que? Eu quero traçar esse paralelo com esse movimento aqui, certo? Com o movimento de setembro, recente agora, na virada para outubro, que a gente viu aquele movimento bullish interessante, que eu acho que vai acontecer em dezembro, mas não no início de dezembro, na segunda semana de dezembro, talvez na terceira, e é o que nós vamos ver aqui agora, inclusive. Lembrando, a cunha está aqui, a cunha descendente, que eu acredito que é uma cunha com esse descendente de alta. A linha LTB está aqui, ele não buscou a LTB ainda, acredito que ele vá vir buscar a LTB dentro dessa caixa branca nos próximos, talvez amanhã, talvez na quarta-feira, no domingo. Mas enfim, então vamos fazer o paralelo com setembro. Vamos lá. Setembro, como estávamos em setembro.
Então, galera, este é a correção do mês de setembro que nós passamos agora recentemente, que foi assustadora, mas foi linda ao mesmo tempo. Quais são os padrões que eu quero que os senhores vejam aqui nesse momento? Primeira coisa, quando o DIP começou, como aconteceu agora, perdeu por um momento o diário, sobrevivendo no RSI de 1 hora, recuperou em seguida, correto? Então nós temos agora aqui um cruzamento aqui. Nos próximos dias, então, eu espero que o Bitcoin faça novamente esse cruzamento, certo? Detalhe, como vocês podem ver, quando o Bitcoin ele sobe, é como se ele empurrasse o RSI para baixo. Então ele precisa subir um pouquinho para empurrar o RSI para mergulhar de novo. Aqui ele subiu, o RSI empurrou, mas conforme, claro, o preço vai mantendo-se acima, o RSI vem acompanhando, como se viesse dar um suporte para o preço. E em algum momento ele vem e cruza de novo. Lateraliza, cruza de novo, faz uma barra interessante, vermelho, uma barra bullish interessante. E aqui é o que eu espero ver na primeira ou segunda semana de dezembro. Voltando um pouquinho, dia 20. Então vamos considerar que nós estamos atrasados uma semana no movimento. Por quê? Porque obviamente um movimento não pode ser tão óbvio assim. Caso contrário, todo mundo o veria, todo mundo o seguiria e muito provavelmente se todo mundo vai para um caminho, o mercado faz justamente o contrário, correto? Diferente do que o Blandy fala, eu concordo muito com as análises dele, mas ele fala que se todo mundo hoje decidisse que o Bitcoin valia 100k, ele passaria a valer 100k, mas não é assim que funciona, porque todo mundo não tem cada um botão de igual tamanho. Algumas pessoas têm um botão maior, e são essas pessoas que mandam no preço, não são as sardinhas, certo? Então, dia 20, temos aqui, só reduzir um pouco o ar-condicionado, estou com frio. Temos aqui o RSI de 30 no gráfico de 1 hora, um cruzamento, 2 cruzamentos, 3 cruzamentos, 4 cruzamentos. O primeiro aconteceu no dia 20, nós temos uma semana atrasado, por isso uma semana adicional em dezembro, talvez 2, porque a gente tem sempre que esperar o pior. Nunca se apoiar no melhor cenário para não se ferrar. Enfim. Então eu espero que até o final de novembro ele faça o movimento que está até aqui. Ele vai fazer 4 cruzamentos no RSI de 30. Até que no final do mês, muito provavelmente no final do mês, ele comece a dar sinais de recuperação, como uma espécie de pivô. E em seguida forme essa cunha. Eu não estou dizendo que vai ser exatamente assim, mas se a gente partir desse pressuposto, desse modelo, a gente pode se adaptar ao longo do caminho. É a melhor forma que nós temos de prever o futuro, é olhar para o passado, estudar os padrões e ver como esses padrões se repetem para conseguir alcançar novos padrões. E eu espero que ele faça isso. Na primeira semana de dezembro, eu espero que ele faça esse movimento. E aqui é interessante, tem 4 toques. Um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. Você tem aqui uma linha de... deixa eu pegar. Trendline. Você tem essa linha de tendência, formando uma cunha descendente de alta. E eu espero que ele faça exatamente isso na primeira semana de dezembro. Ele venha ameaçando cair de novo, perdendo força, mas caindo com cada vez menos volume. Como vocês podem ver, caiu com muito volume, caiu com muito volume, caiu com muito volume, mais um volume. E agora ele começa a cair em direção ao RSI 30 com cada vez menos volume, correto? Até que ele faça o rompimento da LTB, teste LTB, pivô de alta
E aí, isso aqui eu acredito que vai acontecer na virada da segunda semana de dezembro, ou seja, estou falando ali do dia 5 para o dia 6, mas é perfeitamente possível que fique do dia 12 para o dia 13. Não se sabe. A gente tem que continuar acompanhando o mercado, continuar estudando todos os dias até conseguir identificar mais padrões, e tudo que eu conseguir estudar e que eu conseguir abstrair, eu vou trazer para vocês aqui assim que possível, correto? E a partir de então ele vai estourar para cima, rompendo aquela cunha e rompendo a média semanal de 8, voltando à tendência de alta em todos os tempos gráficos, certo? Então, voltando agora então para o nosso momento, voltando para o presente. Voltando para o presente, no momento atual é o primeiro cruzamento, certo? Então eu espero que ele volte, recupere um pouco o fôlego. Ele pode continuar, claro, o movimento de uma hora mais um tempo, o que seria um tanto assustador, mas perfeitamente possível. Até porque ele não tocou ainda na nossa LTB, mas ele faça uma continuação, um outro cruzamento, mas talvez 2, 3 ou mesmo até o quarto cruzamento nos próximos dias, nas semanas dos dias 28 ao dia 4 de dezembro, 28 de novembro a 4 de dezembro e das 5 de dezembro a 11 de dezembro, é o que eu espero. Nós vamos conseguir ter mais clareza no movimento mais para frente. Então, nesse momento, o Bitcoin está nessa situação. E quais são os meus alvos? Então, naquela oportunidade em setembro, eu até esqueci de mostrar para vocês, naquela oportunidade de setembro, nós no diário, no gráfico diário, deixa eu fechar aqui, no gráfico diário, aqui, no gráfico diário, nós não entramos em sobrevenda, como vocês podem ver. A única oportunidade que o Bitcoin entrou em sobrevenda no diário até hoje foi aquela dip gigantesca de maio, né, nesse ciclo de alta, foi nessa dip, que foi gigantesca, certo? Se ele viesse aqui nesse movimento agora, se ele recuperasse com velocidade agora, eu ficaria bastante preocupado. Eu não quero que ele recupere com velocidade. Como vocês podem ver, ele deu aquela primeira queda lá em maio, cruzou o diário de sobrevenda, depois voltou e cruzou de novo. Então assim, não quero que isso aconteça. Eu quero que o Bitcoin recupere lentamente. Então, primeira coisa, eu quero que ele fique longe do diário de sobrevenda. Longe, não quero que ele se aproxime. E de fato, no momento agora, o diário de sobrevenda, como vocês podem ver aqui, vai mostrar aqui, olha. Estamos em 48.546. Não quero que ele chegue perto desse valor agora, seria preocupante. Não acho que vai acontecer. Estou muito tranquilo que o ciclo de alta não chegou na sua melhor parte ainda. Mas enfim, nós então voltamos aqui para o gráfico de uma hora naquela situação. O RSI eu marquei, como vocês podem ver, o RSI sobrevendido está aqui nesse momento, correto? Então eu preciso que primeiro o Bitcoin tenha uma recuperaçãozinha para ele empurrar esse RSI para baixo. Porque naquela oportunidade de setembro, houve o cruzamento da média de 200 dias diária. Esse cruzamento aconteceu naquela oportunidade. A média está aqui, pontilhadinha. Ele cruzou o preço. Eu quero que ele faça esse cruzamento. Mas o problema é que agora a média está muito próxima. Ou seja, o RSI diário sobrevendido e a média de 200 dias estão muito próximas. Certo? Eles estão muito próximos. O que não era verdade naquela oportunidade. Então eu preciso primeiro de que? Lateralização em alta leve. Aquela altinha tranquila que dá aquela esperança no coração de que as coisas talvez não sejam tão ruins assim. Mas que sempre termina em mais um dip. Eu preciso disso, primeira coisa, certo? Então ele vai manter-se aqui na cunha. Não vou achar estranho se ele saísse da cunha durante um momento, justamente para conseguir, primeira coisa, afastar o RSI diário sobrevendido para baixo, né? Jogar ele para baixo, empurrar para baixo, e ao mesmo tempo criar força para mergulhar. Não assustaria se ele desse um repique aqui, voltasse aqui para fora da cunha, talvez
transitasse aqui em cima dela para depois mergulhar. Não acharia nada estranho se ele fizesse isso. Então a gente precisa que ele faça alguma coisa assim. Ele não pode nem cair com velocidade, nem subir com velocidade. A melhor coisa que ele faz agora é ficar andando de lado. Talvez de lado para cima um pouquinho, né? Com o RSI ele entre 50 e 60 no movimento, na gráficos pequenos, né? De pouco movimento, lá 15 minutos, 30 minutos. E faça esse movimento todinho pra gente, para deixar a gente tranquilo. Não quero nada de muito espetacular agora, porque senão eu ficaria preocupado. Tem muita gente associando a suposta variante do corona que vai causar os crashes do mercado. Isso é mais do mesmo. A gente não pode cair nesse tipo de notícia, porque essas associações são feitas de maneira errônea. Porque quem aperta o botão grandão, o botão que controla o preço, eles sabem que essas notícias têm poder de causar o que eles querem que seja causado, ou FUD ou FOMO. Então, por favor, não caem nessa. Fiquem longe desse tipo de associação, porque um dos erros mais normais no raciocínio lógico humano é a falsa associação, é fazer uma correlação de dois fatores que não têm menor, são apenas associados, não necessariamente correlacionados, correto? Enfim, então, voltando aqui, o Bitcoin, então, olhando o gráfico de uma hora, tocou aqui na nossa FIBO, deu um repique, ficou preso aqui no sobrevendido de uma hora. Nos próximos dias ele pode fazer diversos movimentos, tanto de lateralização para baixo ou para cima. Eu não gostaria de ver um grande pump, nem um grande dump. Quando eu falo de um grande dump, seria a ponto dele vir aqui a se aproximar do RSI diário sobrevendido. Seria muito preocupante se ele fizesse agora. Muito preocupante. Mas ele não vai fazer. Tenho muita certeza de que ele não vai fazer isso. Correto? Então, os alvos. Quais são os meus alvos, finalmente? Quando nós traçamos a cunha aqui, nossa cunha, nosso canal de Fibonacci, ele teve sucesso em acertar o primeiro alvo, tá? Acertou o segundo alvo, bem próximo até. Não foi exatamente, mas bem próximo, como vocês podem ver. Ele também teve sucesso aqui, tocou aqui nesse preço próximo do alvo. O próximo alvo que ele me dá é 51.379. E como é que funciona aqui nesse caso, galera? Ele seguiu aqui nessas outras oportunidades, ele tocou no alvo antes de entrar, correto? A gente esperava então que ele viesse tocar no alvo aqui antes de entrar. Ou seja, ele tocaria no alvo, nesse alvo aqui, antes de entrar no vermelho. Não aconteceu. Não significa que o canal está inválido. Significa apenas que nós talvez não cheguemos aqui nesses dois últimos alvos, o que eu realmente acho que não vai acontecer. Mas o preço pode, na faixa vermelha, chegar nesse preço. Vamos ser bem sinceros. Ele tem total possibilidade de chegar aqui. A gente tem sim uma LTB, ok. A gente tem sim uma FIBO. Não, a FIBO está segurando no momento, né? Segurou um pouco, mas segurou. A gente tem a nossa EMA 21 semanal, correto? Esse quadro branco aqui é a projeção de correção que o Crypto Wizard fez, que é um cara que é bastante competente. Eu gosto de aderir o que ele diz nas minhas análises, porque geralmente quando eu faço correlação de análises de pessoas competentes, eu consigo extrair bons dados e excluir, né? Ou seja, peneirar os bons dados e excluir os dados que eu considero que são análises que a pessoa faz assim, como é o próprio perfil psicológico dela, ela sempre coloca um pouco dela no meio. Então eu prefiro tirar o viés, comparando as duas análises e anulando o viés uma da outra, correto? Então, o primeiro alvo é 51.400, o primeiro alvo, assim, da correção. Eu acho que nos próximos movimentos, o próximo movimento dele vai ser testar o sobrevendido de 4 horas de novo. No momento, o sobrevendido de 4 horas está inclusive coincidindo com a nossa LTB, certo? Vocês podem ver, LTB, RSI, então eles estão coincidindo perfeitamente. O preço subiu, empurrou o RSI para baixo, agora nós temos a RSI que está em 52.727, uma EMA semanal que está em 52.400, e são os dois locais que vão segurar o preço agora. Então nos próximos dias eles devem testar. Seria até interessante que ele demorasse um pouco, justamente para a LTB abaixar um pouco mais, correto? Porque se vocês observarem bem, no final
da faixa vermelha, a LTB cruza com uma alvo. Então, o modelo está me dizendo que no dia 30 de novembro, provavelmente, né, na virada ali do mês, nós vamos tocar nesse alvo, que pode ser o alvo final, seria, vamos dizer assim, the perfect kiss, beijo perfeito, porque pegaria justamente no local. Não quer dizer que o modelo vai acertar com essa precisão, mas seria extraordinariamente insano se ele fizesse. Mas não quer dizer que eu acho que o preço vai parar aqui, porque se nós formos pegar com base no modelo da correção de setembro, os 50 mil é o local onde o Bitcoin vai parar, e inclusive ele pode fazer isso justamente porque ele sempre, o que é o FUD? É você pegar a média da expectativa das pessoas no mercado e fazer o contrário, ou em outro lado, fazer mais. Ou seja, se o pessoal espera a correção, ele vai fazer uma correção mais profunda porque ele tem que causar o FUD. Isso pode muito bem acontecer, inclusive acho que vai acontecer. Só que para isso acontecer, esse RSI diário precisa ser empurrado. E como é que o preço faria isso? Ele iria caindo, se aproximando e subindo, se aproximando e subindo, e aí iria empurrar o RSI. Nós vamos acompanhar o RSI nos próximos dias. Eu vou trazer a atualização amanhã para poder ver como é que está exatamente a posição do RSI diário. Mas se eu ver que o RSI sobrevendido diário está se afastando, vindo em direção a essa fibra, e a média de 200 dias, que é uma média muito longa, ela não tende a ter grandes movimentos, certo? Ela não tende a ter grandes movimentos. Ela vai se manter provavelmente nessa faixa. Ela está atualmente em 49.700. Nós temos uma fibra aqui em 49.100. Então, o meu alvo final de correção vai ficar entre 50 e 49 mil, se a condição do RSI for preenchida. Atualmente, o RSI sobrevendido, como eu falei para vocês, está em 49.652. Ele está subindo um pouco, correto? Por que ele está subindo? Porque o preço ele caiu. Primeira coisa, ele aqui subiu e empurrou. Agora ele caiu e ele está puxando para baixo. Então, a gente precisa que o preço suba um pouco, lateralize aqui mais para que esse RSI venha, porque se o RSI diário sobrevendido se aproximar demais da média de 200 dias, eu acho difícil demais o Bitcoin cruzar os 50 mil, certo? Então, o que é para mim hoje, no cenário atual, 80% de chance de acontecer o Bitcoin parar nos 51.400. Mas se o movimento se agravar de alguma forma, a gente pode ter sim uma aproximação aqui da média de 200 dias. E eu ficaria extremamente preocupado se o RSI diário cruzasse, se ele fosse cruzado aqui no sobrevenda. Eu ficaria preocupado. Não significa que eu estaria fora do mercado, significaria que eu ficaria preocupado. Obviamente que ele não vai perder de vez. Naquela oportunidade lá que nós vemos, ele cruzou uma vez, teve uma força de alta violenta, e depois nos próximos dias ele veio novamente. Eu não gostaria de ver isso, certo? Mas obviamente que nós temos que ver o dia a dia do mercado, porque às vezes a gente está numa análise, num padrão, num modelo, e uma variável é capaz de alterar aquele modelo de forma que ele não fique nada parecido com o modelo anterior. Então a gente precisa acompanhar o dia a dia, ver como como é que vai ser a reação do mercado com essa atual situação. Então eu quero que a média de 200 dias fique nessa região e o RSI diário despenque sobrevendido aqui para pelo menos para os 47. Vou esperar o fechamento dessa barra de hoje para ver qual vai ser o comportamento do RSI, certo? E aí, na manhã nós faria mais algum vídeo aqui, talvez uma pequena, rápida recapitulação do que foi explicado aqui hoje, correto? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem o vídeo até o momento. Caso eu tenha alguma outra coisa que eu mencionar que eu esqueci, eu vou colocar nos comentários. E é isso aí. Muito obrigado por ficarem até aqui. Um abraço.